E agora é hora de falar do Vila Nova, é vice-líder do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro com 20 pontos. O Vila vem de um empate na última rodada contra o Paysandu lá em Belém. E quem vem se destacando aí nessa equipe colorada é o atacante Rodrigo Alves, que conversou com a imprensa. Estou mais tranquilo agora, graças a Deus. Quanto à parte da Covid, acho que muito poucas pessoas sabem, mas eu peguei o Covid e também, antes de eu vir para o Vila, eu perdi o meu pai pela Covid. Então, eu passei por um momento bastante delicado da minha vida. Acho que foi um dos piores momentos da minha vida até a minha chegada aqui. E creio que isso é uma coisa que dói bastante, mas que a gente todos temos que superar. Desculpa. Desde que acabou o primeiro turno, apesar da boa campanha do Vila, o discurso de todo o elenco, do Bolívar, é que o time do Vila ainda precisa evoluir. Queria saber de você, o que o Vila Nova ainda precisa melhorar, precisa evoluir nessa reta final de primeira fase e, claro, na sequência da Série C. Boa tarde, Vitor. Eu acho que a gente vem evoluindo a cada jogo, né? A gente vem provando isso. Todos os jogos que vem jogando, a gente procura evoluir cada dia mais. E a gente está alguns jogos sem perder, né? E isso é muito importante para a evolução do campeonato, porque é um campeonato muito truncado. A gente sabe que tem bastante empate e não tem favorito dentro do campeonato. Então, o fator da gente não ter perdido agora nesses últimos jogos, isso já mostra a evolução da equipe. E a gente vem procurando evoluir cada dia mais. Que drama vivido aí pelo Rodrigo, né, gente? Quantas pessoas passando por essa situação de perda pelo Covid. Pois é, hoje a gente até estava comentando aqui sobre o Cocá, grande amigo que a gente perdeu aí no final de semana. E a Covid está aí, mostrando que não é brincadeira e as pessoas vão morrendo e continuam morrendo. E, felizmente, o governador hoje deu uma boa notícia da vacina que deve, talvez nos primeiros 3, 4 meses do ano que vem, já devem estar à disposição da população. Uma ótima notícia do governador Ronaldo Caiado. Esse jogador aí, às vezes a gente pega um microfone e critica o jogador numa, 2 partidas. Assim, eu tenho sempre cuidado para preservar o jogador nos primeiros jogos, porque o jogador chega de fora, acostumado com tudo, principalmente esses que vêm de fora do país. E vejam que vários vieram e não deram certo, jogadores de seleção, Saavedra, o Loyola no Goiás, outros que vieram não conseguiram jogar, que já foram embora. Então, eu não sabia, poucos sabiam do problema dele, que ele tinha sido afetado pelo Covid, sim, a gente sabia, porque ele ficou fora de alguns jogos, né? Uhum. Agora, a morte do pai também não sabia, o cara se emociona a gente também, né? Sim. Quem sabe o que é um pai, o que representa para um filho, naturalmente que sente. Mas ele começou a jogar bem, não é por isso que ele falou, veja bem, nada a ver, uma coisa, outra coisa. Mas ele é um jogador raçudo, um jogador determinado, lutador, é aquele chamado jogador valente, e assim ele se tornou titular no time do Vila. E o que me agrada nessa evolução do Rodrigo Alves, ele fez seu 9º jogo pelo Vila, agora como titular. Ele é um jogador que chegou já com a confiança do Bolívar. Já havia trabalhado com treinador em outros 2 clubes, inclusive no Cianorte, que é o clube que ele estava defendendo antes de chegar ao Vila Nova, durante o Campeonato Paranaense. E ele tem se sentido mais à vontade. Você vê isso em campo nos últimos 2 jogos. Ele já se apresentou melhor, ele fez uma boa partida contra o Jacuipense, quando o Vila venceu por 3-0 na última rodada do primeiro turno. Ele participou muito contra o Manaus, quando o Vila venceu por 2-1. Nesse jogo de domingo também, claro, não teve uma atuação brilhante, mas muito participativo, um jogador com muita disposição. E como o Evandro falou, muitas vezes a gente critica, não sabe a realidade dos jogadores. O atleta está mal, mas muitas vezes tem algum problema também extracampo, né? Algum problema familiar. Então, claro que já passou esse drama, mas fica nossa torcida para o Rodrigo corresponder bem no Vila e ter sucesso aí na carreira. Vila que tem uma sequência pedreira, né, Daniel? Vamos pegar aí
3 times que estão ali no G4, primeiro o Ferroviário, que é o 4º colocado, depois o Remo, 3º colocado também, uma partida em casa, e depois sai para enfrentar o líder Santa Cruz. Pois é, e começa logo por esse jogo contra o Ferroviário, que é um jogo complicado, porque o Vila teve talvez a sua pior atuação na competição justamente contra o Ferroviário, e vai ter aí essa abertura de sequência muito complicada contra o Ferroviário. Mas eu acredito que tem tudo para, pelo menos, manter a boa campanha que vem fazendo até agora, e ao mesmo tempo que a gente tem esses 3 jogos em que o Vila teria mais dificuldade pela frente, se o Vila conquistar bons resultados, se conseguir somar pontos nessas 3 partidas, ele sobe muito, cresce muito na tabela também, já que pela classificação, e foi isso que o Rodrigo disse aí na sua segunda sonora, pergunta feita inclusive por um brilhante repórter, tem muito futuro, mas foi isso que ele disse aí, que é um campeonato equilibrado, que é um campeonato de muitos empates, que não tem favorito. Então, já que para a classificação o Vila está tranquilo até agora, o Vila não tem tido dificuldade de se manter ali na zona de classificação, com uma boa distância ali dentro, que o Vila consiga galgar as primeiras colocações do seu grupo e se manter melhor ainda na Série C. Com relação ao jogador do atleta, eu lamento, obviamente, esse momento de pandemia que a gente vive, não ele, mas todas as famílias que perderam e que estão perdendo pessoas para essa pandemia, para esse vírus, e eu vou aproveitar esse momento que a gente citou aqui, falou inclusive do Cocal, nosso amigo que também infelizmente acabou nos deixando devido a isso, para relembrar o telespectador da TBC, do TBC Esportes, que o debate que seria hoje entre os 4 primeiros colocados ali nas pesquisas para a Prefeitura de Goiânia às 8h40 da noite, ele foi adiado para o dia 12 de novembro também devido à Covid. Um dos candidatos, o candidato Maguito Vilela do PMDB, ele testou positivo para o Covid, não vai poder vir ao debate, e por segurança nós passamos o debate para o dia 12. Eu espero que o candidato Maguito se recupere sem maiores problemas e possa voltar para a sua campanha em breve. A gente espera mesmo, porque o Maguito chegou a perder 2 irmãs de Covid. Exatamente. Né? Vitor, não é fácil. Um alívio aí para o Vila também, mais uma semana para treinamento, já que joga só apenas na segunda-feira, né, contra o Ferroviário aqui no Oba. Ganha ali um tempinho para recuperar essa equipe e melhorar em que pontos, Vitor? Exatamente. O que me chama a atenção de forma positiva no time do Vila é porque mesmo com uma boa campanha, mesmo na segunda colocação, o discurso é sempre: a gente precisa melhorar, precisamos aprimorar algumas coisas, por mais que, mesmo quando questionados, tanto o Bolívar quanto os jogadores ficam sempre: temos que melhorar, mas não externam os pontos que precisam ser melhorados. Mas o discurso, e você vê na prática, que é um time, é algo que me chama muita atenção. Toda vez que começa o jogo, o Bolívar sempre está gritando para os atletas: concentração, concentração, para o time já entrar ligado. Vamos entrar ligado desde o primeiro minuto. Você escuta isso no início de cada partida. E eu participei da entrevista com o Rodrigo Alves hoje, o atacante do Vila, e outro ponto que eu achei interessante, que ele admitiu: o Ferroviário está engasgado sim, porque o Ferroviário foi a única equipe que bateu o Vila, e foi uma grande goleada, 4-0 lá no Castelão, em Fortaleza. E o Rodrigo admitiu: a gente está engasgado, a gente quer muito vencer o Ferroviário para dar o troco, porque foi a única equipe que conseguiu nos vencer e venceu por muito. Conseguiram um placar muito dilatado, então a gente vai com tudo para conseguir dar esse troco, conseguir vencer na segunda-feira no Oba. Mas eu acredito assim que o Vila não deve entrar em campo com essa preocupação de querer devolver a goleada para o Ferroviário. A preocupação tem que ser de vencer. E menos mal porque o Vila terá 2 jogos seguidos aqui dentro. São 2 times que estão ali em cima, mas os jogos serão aqui. O Vila perdeu para o Ferroviário e empatou com o Remo lá em Belém. São os 2 jogos aqui. Em ganhando os 2, o Vila praticamente carimba sua passagem para outra fase desse campeonato da Série C. Tá certo, e agora a gente vai mudar um pouco de rumos, vamos lá para a França, porque aquela tradicional revista France Football divulgou agora a lista para a gente votar aí na seleção de todos os tempos dos atacantes. A gente começa ali atacantes pela direita, Vitor. Pois é, os indicados, os 10 escolhidos: o Jairzinho, brasileiro; Garrincha, também brasileiro; Lionel Messi, argentino; o holandês Arjen Robben; o Samuel Eto'o, camaronês; o Luiz Figo, português; o irlandês, o George Best; o David Beckham, inglês;
o Kevin Keegan, inglês também, e também da Inglaterra, o Stanley Matthews. Já vamos escolher aí atacantes pela direita. Quem, Evandro, você escolhe? Eu vou escolher um jogador aqui do Brasil, embora entenda que atualmente Cristiano Ronaldo e Messi são as maiores estrelas do mundo em termos de futebol. Mas, gente, quem viu Garrincha jogar, né? Quem viu Garrincha? Garrincha ganhou 2 Copas do Mundo para o Brasil. Então, eu acho assim, os outros não têm esses títulos, não. Então, eu vou ficar com o Mané das pernas tortas, Alegria. Manuel Francisco dos Santos, Garrincha, bicampeão mundial, 58, 62 pela seleção brasileira. E você, Vitor? Eu vou de Lionel Messi, dentre os que eu acompanhei, é espetacular o que faz o argentino. Infelizmente, para o futebol, né, ele ainda não venceu uma Copa do Mundo, que é algo sempre um senão quando se fala do Messi, tentam minimizar os feitos do Lionel Messi, mas é um extraterrestre mesmo, é fora de série o que o baixinho argentino La Pulga consegue fazer em campo. E você, Daniel? Eu vou de Messi também, não só pela questão de ser o jogador que eu acompanhei desses, que mais acompanhei jogar, mas também porque os números do Messi falam por si só. E aí, quando a gente fala de número, a gente fica um pouco reticente, porque futebol não é só isso. Mas no caso dele, tem que se levar em consideração, sim. Eu acho que o Messi já está ali entre os principais jogadores da história, não só na sua posição, mas do futebol em si. Você pega um jogador que tem 15 anos de carreira, desses 15 anos, pelo menos 13 como titular absoluto do Barcelona, um jogador que faz 50, 60, 70 gols por ano toda temporada. Então, acho que é excepcional, vai demorar muito, talvez nunca mais a gente veja algo como o Messi na história do futebol. Eu ainda não falei de um ali, né? Jair Ventura Filho, Jairzinho. Foi o único jogador que fez gols em todos os jogos da Copa do Mundo, em 70. Né? Carimbou em todos os jogos e foi campeão do mundo. O ponto fora da curva ali, eu achei nessa lista da France Football, o Beckham, né? Não foi... Eu ia votar nele, tá, Vitor? Pela beleza? Mas outro critério, beleza. Ou tá por bom? ser marido da Vitória Beckham. Não, esse aí foi pra mim. Mas achei levaram com muita boa vontade essa indicação aí pro David Beckham. Levaram, viu? Entre todos os jogadores ponto direito da história, mas tiveram que forçar muito para colocar o Beckham. Não, mas ele foi um grande jogador também. Foi um Foi, grande mas jogador. não dos 10 melhores Eu no de todos Manchester os United tempos. ele foi brilhante. Os 10 mais bonitos, tinha que ter, para dar uma quebrada. Agora vamos ver a lista dos centroavantes, para a gente decidir aqui, entre nós, né? Porque a gente só está palpitando. Tem Romário, brasileiro, Ronaldo, brasileiro, o holandês Marco van Basten, também holandês o Dennis Bergkamp, o Johan Cruyff, holandês, o alemão Gerd Müller, o português Eusébio, o George Weah, que é da Libéria, o Sandor Kocsis, da Hungria, e o Kenny Dalglish, escocês. Ixi, que briga. Aí falando daqueles tempos antigos, Eusébio rivalizou muito com Pelé, né, na seleção de Portugal, de 66, que fez um belíssimo. José Augusto, Eusébio, Torres e Simões. Era um ataque tipo Garrincha, Didi, Vavá, Pelé, Zagallo. Era uma rivalidade muito grande. Mas ali, se você pegar o Ronaldo Fenômeno, ele fez 4 Copas do Mundo, né? Ganhou 2. Eu vou ficar com o Ronaldo. A gente tem o Gerd Müller e o Ronaldo, Foi dois o dos maiores né? artilheiros da história da Mas Copa. o Müller, longe tecnicamente, se comparar, era um empurrador de bola para o gol. Né? E eu acho que está muito aí, Evandro, Vitor, eu acho que ele está muito aí justamente pelo que ele fez em Copas. Em Copas, né? A France Football pesou muito pelo que ele fez em Copas, porque como jogador também, de habilidade, ele não se compara com os outros dessa lista. Ronaldo, né? Ganhou 3 vezes melhor do mundo. Eu voto no Romário. Eu sou muito fã do baixinho Romário, mas a gente tem nomes aí espetaculares. Tem o Cruyff, a gente vai estudar um pouquinho da história do futebol. A Holanda do Johan Cruyff é magnífico, e também o Kenny Dalglish, o escocês, era um atacante fora de série. O Cruyff, ele deu a largada naquela famosa seleção da Holanda, camisa dessa cor da sua aí. A laranja mecânica, né? Ou então carrossel holandês. Carrossel. Era maravilhoso aquele time. Uma pena não ter vencido uma Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo que eu fiz, o Cruyff ele não estava, né, de 78 na Argentina, ou não estava, não.
Ele não estava nessa Copa, ele tinha uma questão de patrocinador lá, ele acabou não indo. Mas aquela seleção era simplesmente maravilhosa. Foi uma das seleções que mais encantou em Copa do Mundo. E o Cruyff era um cara totalmente diferenciado. E você, Daniel? Eu vou ficar com o Romário. O Romário talvez tenha sido a coisa mais excepcional que eu vi com meus próprios olhos em campo. E aí eu não falo só de qualidade, né? Tecnicamente era um gênio. Mas eu vi Messi, eu vi Cristiano Ronaldo, jogadores atuais, vi grandes jogadores da seleção brasileira, o Rivaldo, o Ronaldinho, o próprio Ronaldo. Mas é porque o Romário ele é a personificação do gol, né? O Romário é literalmente o homem-gol. Era o jogador que eu tinha um sentimento na minha infância, quando a bola estava no pé dele, que não havia dúvidas que ele ia fazer o gol. Verdade. E isso, para mim, é um diferencial muito grande na carreira do Romário. Considero ele um dos jogadores mais espetaculares de todos os tempos e merece estar aí como centroavante. Agora a briga de atacantes pela esquerda pra gente. Na tela ali, ó. Rivelino, vai, Vitor. Roberto Rivelino, brasileiro Com também. R ali tem muitos, hein? Pois é. Pois Aí é. Rivelino, Rivaldo, Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho, aí tem o Ronaldo português, o Cristiano, Ryan Giggs. o Thierry Henry francês, o Hristo Stoichkov búlgaro, o galês Ryan Giggs, o Rummenigge alemão, o Dzacic sérvio e também o Oleg Blokhin russo. Eu fico com o Cristiano Ronaldo. Indiscutivelmente ele é fantástico, né? Um jogador que tem o segundo número em conquista de bola de ouro, melhor jogador do mundo. Ninguém pode discutir. Esse português ele é fora de série. Tá com Covid, a gente estava falando disso. Mas que já volta contra o Barcelona, já. Isso, algo até a gente estava discutindo ali na redação antes do programa, nosso esquenta, eu e o Daniel, o Ronaldinho Gaúcho talvez Como espetáculo, levando né? a carreira como um todo, fica abaixo. Só que ele fez 2 temporadas extraordinárias, né, da carreira de 2004 e 2005. O Stoichkov também é quem... Esse é búlgaro. O búlgaro, tanto na seleção da Bulgária quanto no Barcelona, inclusive fez dupla Jogaram com o com o Romário, Romário, foi extraordinário, foi fantástico, mas eu voto também no Cristiano porque é uma máquina, literalmente o robozão, é um jogador completo, ele é um atleta perfeito no sentido que é excelente com o chute da perna direita, com a perna esquerda, de curta, de longa distância, as finalizações, cabeceio, muita força física, é extraordinário o Cristiano Ronaldo. E você, Daniel? Eu vou ficar com o Cristiano Ronaldo também, pelos números, pelo jogador que é, por tudo que o Vitor e o Evandro falaram aqui, então eu não vou me alongar nisso. Só vou dizer que não tem como passar pela Copa de 94, Evandro, sem se lembrar do Stoichkov, do Sim. Romário e do Raj, né? Foram os 3 craques daquela Copa e o Stoichkov realmente jogou muito. E gostaria muito, Thaís, de votar no Rivelino, porque de todos aí o Rivelino é o único que vestiu a camisa do Corinthians, mas eu não vou fazer isso. Você sabia que ele vestiu a do Vila Nova aqui também? Sabia, sim. No amistoso contra o Cosmos de Nova York. Lá estavam. Rivelino jogando aqui contra Beckenbauer no time do Cosmos, Carlos Alberto Torres, Ramon Mifflin, peruano, Quinalha, italiano, todos aqui contra o Vila. Tá certo, Evandro. Olha, que memória, né? Gente, e para encerrar esse bloco, a gente tem também a última rodada da fase de grupos dos times brasileiros na Libertadores. E a gente mostra agora para você os horários dessas partidas. Hoje, ó, 7h15 já começou o Santos e Defensa e Justiça da Argentina. 0-0, 0-0. 34 minutos do primeiro tempo na Vila Belmiro. 9h30, agenda para o Vitor em casa, Penharol e Atlético Paranaense. E também São Paulo e Binacional, Vitor. São Paulo já é eliminado, né? Disputa mas precisa ganhar para ficar na um empate disputar. garante o terceiro lugar que dá vaga para Sul-Americana. Pelo Santos, falo eu. Primeiro lugar do grupo, independente do resultado, está classificado. Se ganhar, pode ser o melhor dessa fase da Libertadores. Que atualmente, ele está empatado com o Palmeiras, né? Em diferença de gols. Mas nesse momento está passando o Palmeiras aí com empate. São 3 grandes jogos e os 2 brasileiros aí que estão jogando, tanto o Santos quanto o São Paulo, se encontram em boa fase. Então acredito que a gente possa ter uma terça-feira de vitória na Libertadores para os times brasileiros. Eu vou voltar só um pouquinho, Thaís, porque me veio aqui, olha que você chamou
os lances, uma coisa que eu gostaria de comentar, inclusive, com o Evandro, que, se eu não me engano, é o Maradona que disse que o Rivelino foi um dos maiores jogadores que ele viu jogar, que era um grande ídolo dele. E o Rivelino tá nessa lista aí, assusta muita gente. E assusta pelo seguinte, é também impressionante como o Rivelino é respeitado na Europa, é considerado um grande jogador no mundo, e no Brasil em si, muita gente não dá o respeito devido dele. Né? É porque o Rivelino, a história dele é marcada no Corinthians, embora ele tenha tido uma participação absolutamente impressionante como jogador do Fluminense. Exatamente. Foi quando o Francisco Horta levou para lá, que tinha Rivelino, tinha Doval, tinha o Romerito, né? Jogadores espetaculares. O Rivelino, a carreira dele foi aqui no Brasil, no Corinthians, de quem ele foi sempre o grande ídolo, o jogador que inventou aquele elástico, aquele drible, né? Que ele puxava e outra coisa. A bola parada dele era simplesmente maravilhosa, era fantástica. Aí ele saiu daqui e foi jogar no mundo árabe, ele não jogou na Europa. E no mundo árabe ele ficou pouco tempo. Porque a notícia que tem é que na época tinha um príncipe lá que começou a querer casar com a mulher do Rivelino. E ele largou tudo lá e veio embora. Encerrou a carreira ali depois daquilo, novo ainda, né? Mas foi um jogador absolutamente brilhante, sensacional. Campeão do mundo naquela Copa de 70, ele foi show também. Encerrando esse bloco, abraçando aqui o Paulo da Vila Alpes, comentou aqui que votou no Romário, tá? Abraçando também o Sérgio André, que mandou um recadinho pra gente. A gente volta já já.